Quem ainda não sabe, o maior escândalo financeiro do Brasil de todos os tempos, maior do que o primeiro escândalo dos Correios, maior do que o Mensalão, maior do que o Petrolão, é o aposentão. O aposentão escandaloso, promovido mais uma vez pela extrema esquerda, pela esquerda brasileira. Tá? Um escândalo que roubou primeiro dos aposentados em relação a participações compulsórias nos sindicatos. Depois criou empréstimos fictícios mentirosos em que também roubaram. A cifra já passa de 100 bilhões de reais, 100 bilhões. É o maior escândalo financeiro do Brasil. Ainda tem gente que ainda não entendeu o que aconteceu. Então até eu vou tentar explicar para vocês. Se eu pudesse eu desenhava, mas eu vou explicar para vocês. O que acontece? Muito simplesmente, na época da Dilma, aquele governo corrupto que destruiu o Brasil, já começava ali a fraude dos aposentados. Só que a coisa piorou depois que o presidente Michel Temer acabou com a contribuição sindical compulsória, que é aquela coisa que todos nós éramos obrigados a contribuir para os sindicatos, independente da nossa vontade, independente inclusive de sermos sindicalizados. Você não era sindicalizado, você não queria ajuda do sindicato e mesmo assim você era obrigado a contribuir pelo menos com um dia do seu trabalho por ano. Uma coisa completamente imoral, completamente absurda e que você tinha que reclamar para não ser obrigado a contribuir. O Michel Temer acabou com isso. Então aí os sindicatos entraram, a extrema esquerda, a esquerda brasileira entrou em pânico, em desespero e começou a exigir qualquer tipo de contribuição. Em seguida, o governo Bolsonaro criou uma medida provisória, porque já temia isso. Criou uma medida provisória e tentou emplacar uma repressão muito forte nessas contribuições compulsórias. Tentou uma MP maravilhosa, que era bem completa e tal. Infelizmente, quando entrou no Congresso Nacional, começou a negociação com a esquerda. E quando começa a negociação com a esquerda, começa a roubalheira. E eles criaram um monte de emendas dentro da medida provisória para possibilitar que os sindicatos continuassem roubando à vontade. E aí aconteceu tudo isso aí que nós vimos. Além disso, em 2022, no finalzinho do governo Bolsonaro, eles derrubaram a medida provisória. Essa medida provisória, que já estava virando um verdadeiro Frankenstein, que já estava um verdadeiro monstro, bem deturpada da ideia original, que era proteger os mais carentes, os aposentados, os deficientes físicos, as viúvas, pensionistas e tudo mais, foi derrotado pela esquerda, pelos partidos de esquerda, PT, PDT, PSOL, aquela lixarada toda que a gente já conhece. E agora, o que acontece? Aí, a partir daí, em 2023, o escândalo explode. 2023 decuplica, vai para 10 vezes o que havia de roubo ainda no governo Bolsonaro, apesar da medida provisória. Em 2024, aí, meu amigo, eu nem sei dizer, multiplica por 2 o que já era um escândalo em 2023. O que nós estamos vendo de 90 bilhões, 100 bilhões, ainda é a ponta do iceberg. Ainda será muito pior quando analisar em 2024, quando o roubo perdeu completamente o sentido, porque eles sabiam que seriam denunciados. E outra coisa, isso daí não será pago. Não será pago, pode anotar. Não será devolvido, não será pago. E tem mais, para piorar, eles vão continuar fazendo as mesmas coisas. Eles fizeram uma grande cortina de fumaça, fizeram uma palhaçada aí, como é típico da esquerda, mas não resolverão o problema. Não devolverão o dinheiro. E ainda pior, continuarão descontando do seu salário de aposentado, de pensionista, a sua pensão e os seus proventos de aposentado. É muito triste a situação do Brasil, que atualmente está confraternizando com os piores países do mundo, as ditaduras e os terrorismos do mundo, que são os aliados do Lula. Até a próxima.